Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, More Malachi Ben Israel, aqui diretamente de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o quarto dia, né? A semana passa tão rápida. Hoje já estamos na metade da semana, já o quarto dia da semana, hoje dia 19 do mês de julho do ano de 2023 e hoje 1º de Ave do ano de 5.783, hoje Rosh Chodesh. A todos os nossos amigos, nossos internautas, que o mês de Ave possa trazer-nos muitas alegrias, muitas bênçãos, né, a nós, aos nossos filhos, nossos familiares, a todo o nosso povo Israel, a toda a comunidade, nossos amigos, nossos internautas, que este mês que está começando seja um mês de grandes conquistas e realizações e de elevação espiritual. A você que hoje, dia 19 do mês de julho, está completando mais um ano de vida, os nossos parabéns, Mazal Tov, que Hashem vos abençoe grandemente e este dia seja repleto de grande alegria juntamente com todos os seus familiares. Que o Eterno lhe conceda muita saúde, muitas felicidades. E a você que neste dia também está completando alguma data especial, nossos parabéns, Mazal Tov. Um Shalom, Boker Tov a toda a família Anusim Brasil, a todos nossos amigos e nossos internautas, muito bom dia, Shalom Lekulam, Boker Tov a todos. Hoje estaremos fazendo a leitura então da quarta Aliyá, da Parashá que estamos estudando esta semana, que é a Parashá Devarim, primeira Parashá do livro de Devarim. A leitura de hoje, quarta Aliyá, está no capítulo de número 1, do versículo 39 até o capítulo 2, verso 1. Vamos então à leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E vossas crianças que dissestes que seriam presas, e vossos filhos que não tinham conhecimento do bem e do mal, eles sim entrarão ali, e a eles darei a terra, e eles a herdarão. E vós virai-vos e parti rumo ao deserto em direção ao Mar Vermelho. E respondeste dizendo: pecamos contra o Eterno, subiremos e lutaremos conforme tudo o que o Eterno nos ordenou. E cingiste cada um vossos instrumentos de guerra e vos prontificastes a subir ao monte. E o Eterno lhe disse: dize-lhes, não subais e não luteis, pois eu não estou entre vós para que sejais vencidos por vossos inimigos. E vós não escutastes e vos rebelastes contra as ordens do Eterno, e teimaste em subir ao monte. E o amoreu que lá habitava veio ao vosso encontro e vos perseguiu, como fazem as abelhas, e vos derrotou, desde Seir até Ormá.
e voltaste e choraste diante do Eterno, e ele não ouviu a vossa voz, e não inclinou os ouvidos para vós, e permaneceste em Cádiz por muitos anos, igual à soma dos anos que estivestes em outros lugares. E viramo-nos e partimos para o deserto em direção ao Mar Vermelho, como o Eterno havia me falado, e rodeamos o monte Seir por muitos dias. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan Torat emet ve'hayolam atah betorreno, Baru atah Adonai noten haTorá. Quarta aliá nos fala do episódio que aconteceu quando os filhos de Israel receberam a notícia dos espias que a terra ao qual eles estavam para possuir era uma terra que possuía gigante. Isso causou um grande espanto, o medo tomou conta dos filhos de Israel e eles então levantaram fizeram algumas acusações contra a liderança do povo, contra Moshe, considerando Moshe culpado de toda aquela situação. E a atitude deles em apresentar as crianças como um bode expiatório não foi algo que Deus reconheceu, que o Eterno aceitou. Nossos sábios falam que os filhos de Israel mencionavam as crianças com o intuito, na verdade, de sensibilizar a Deus e procurar mostrar o quão injusto ele era por castigar os inocentes. Então foi apenas algo como para sensibilizar a Deus. Ele, como quem diz, né? E as crianças, o que vai acontecer com elas? Então, independente, né? Ser criança ou não ser criança, a Torá, ela nos fala que Deus realmente só vai punir aquele que pecar. Aquele que peca, ele é punido, e aquele que não peca, ele não é punido. Então Deus, de maneira nenhuma, ia punir as crianças diante daquela situação, porque o erro havia sido dos pais. Os pais é que lamentaram, que choraram, e então o Eterno de maneira nenhuma estaria castigando as crianças por causa do erro do pai. Então foi uma atitude deles para tentar sensibilizar o Eterno e colocando assim a culpa, né, em Deus. Então o Eterno, os critérios do Eterno, né, tanto de premiar e castigar, eles estão muito além da compreensão humana. Então, quando eles tentaram, de certa forma, sensibilizar a Deus diante da situação, apresentando as crianças, eles, de certa forma, não tinham ou
não queriam ter a compreensão exata, né, das coisas. Então, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de julgar, não é a maneira como Deus pensa e como Ele julga, né? Então, existe nós na condição de seres humanos e o Eterno na condição da sua divindade, do seu poder. E o pecado, falando de pecado, ele o arrependimento é válido para aquele que peca e porém, né, é necessário um determinado comportamento, uma mudança. Não se pode persistir errando, né? Então, como sempre falamos, estamos sujeitos ao pecado, mas quando pecamos e pedimos perdão a Hashem, temos que realmente não praticar mais o erro, o mesmo pecado. Então, do mesmo modo que as pessoas não ouvem Deus, recusando-se a obedecê-lo e até mesmo não acreditando nele, né, que isso acontece com muitas pessoas, Deus assim também o faz. Deus também se afasta das pessoas, mas diferente do ser humano, né, ele aceita os arrependimentos, aqueles que realmente se arrependem de coração. E então existe uma grande diferença entre a maneira como nós pensamos e a maneira como Deus pensa. Então, quando erramos, temos que reconhecer o nosso erro e não tentar se justificar diante do Eterno, como aqui fizeram os filhos de Israel, tentando colocar, sensibilizar a Deus que o erro não era deles, que quem havia errado havia sido o próprio o Eterno. Então, toda vez que nós cometermos algum erro, nós temos que reconhecer que o erro foi de nossa parte totalmente, e que Deus ele faz tudo o quanto realmente é bom para nós. Então, se alguma coisa acontece, coisas ruins acontecem na nossa vida, por nossas atitudes, né? Então, há situações que às vezes se procura mesmo, né, há problemas, né? Às vezes a pessoa está bem, mas ela acaba trazendo para si ou para dentro da sua casa algum tipo de problema. Então, depois a pessoa tenta querer se justificar. Então, nós temos que cuidar com as nossas atitudes e, quando cometermos algum erro, temos que assumir os nossos erros e saber que há um preço, né, que vamos ter que pagar pela nossa desobediência. Então, os filhos de Israel estavam, digamos assim, predestinados pelo Eterno deles irem para a terra prometida.
e Deus não ia deixar de cumprir a sua promessa. Então, dado a situação dos espias, eles deixaram de confiar. Então, o que realmente aconteceu foi a falta de confiança, né? E por consequência disso, vieram a pagar um preço muito alto. Então, que o Eterno possa nos ajudar, né, nessa nossa caminhada, de maneira que Ele possa nos ajudar a acrescentar aí a nossa fé e que o nosso pensamento esteja sempre voltado para a nossa redenção, que está breve, né? Está próximo a acontecer, Baruch Hashem, com a vinda do Mashiach e o estabelecimento do reino. Então, precisamos apenas colocar a nossa confiança em Deus, na sua promessa e seguir a nossa caminhada. Que o Eterno possa nos ajudar nos nossos dias de vida e que a nossa mente e o nosso coração esteja voltado para as suas promessas e que assim seja. É isso então. Ficamos por aqui na leitura da quarta Liá, deste primeiro dia de Ave, e lembrando que na próxima quinta-feira é dia 9 de Ave, ao pôr do sol de quarta, dia 9, quinta-feira, é o dia então do jejum de 9 de Ave, assim como já aconteceu no dia 17 de Tammuz. Estaremos novamente fazendo o jejum do dia 9 de Ave, o qual ainda estaremos trazendo mais informações. Por hoje nós ficamos por aqui. A você que está conosco pela primeira vez, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos todos que estão aqui pela primeira vez. Você que ainda não está inscrito, possa se inscrever em nosso canal. E você que antes de sair, né? Você que está assistindo este vídeo, possa também deixar o seu like. E se você quiser nos ajudar com o nosso projeto da comunidade, a expansão do nosso trabalho, você poderá fazer por meio da sua tzedakah ou por meio do seu maaser, ao qual você poderá nos enviar através do Pix, que é o celular. O número é o 48, que é o código de área. Então você vai digitar 48 999 30 16 51. 48 999 30 1651. É o Pix, ao qual você poderá então estar contribuindo com o nosso trabalho, com todos os projetos da comunidade Anusim Brasil, aqui da cidade de Criciúma. Tenham todos um ótimo dia, que Hashem os abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Bom dia a todos, Shalom Lekulam, Boker Tov, Shalom Shalom.